Boa tarde, quinta-feira, 7 de maio. Começando agora mais uma transmissão ao vivo realizada pela Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial. Desde segunda-feira, dia 4, todas as agências estão funcionando com horário estendido para garantir um melhor atendimento à população. E no próximo sábado, dia 9, mais de 2.000 agências em todo o país vão abrir para o atendimento do auxílio emergencial. Nosso bate-papo hoje é com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde, presidente. Hoje o dia foi mais tranquilo nas agências? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. Sim, nós tivemos mais um dia de normalidade. As filas, praticamente na sua totalidade, ou não existiram, ou terminaram muito rápido, muitas vezes antes das 8 horas da manhã, o que demonstra, nós vamos ter os slides agora, que o aplicativo está normal, o Caixa tem, que nós estamos fazendo os pagamentos ainda residuais, mas já estamos próximos, nos preparando para o segundo pagamento. Então, Tatiana, se você puder passar a apresentação, eu te agradeço. Muito obrigado. Então, em termos numéricos, até as 2 horas da tarde, hoje, nós tivemos mais de 300 mil saques via o Caixa Tem na poupança social, que são exatamente as contas digitais, ou seja, aquelas pessoas, aqueles brasileiros que não tinham conta em banco até um mês atrás e hoje receberam uma conta. Esse é o menor valor em dias úteis desde a terça-feira da semana passada. Então, isso mostra essa normalização e, de fato, eu visitei algumas agências, nós tivemos já um movimento maior até de questões normais, operações normais, como, por exemplo, o FGTS, e dúvidas de pessoas que estavam com seu cadastro, foram negados ou inconclusivo. Então, hoje, inclusive, o volume maior de atendimento da Caixa não foi nem o pagamento do auxílio emergencial, o que demonstra que nós também nos preparamos, todas as agências abriram e continuarão abrindo durante o auxílio emergencial às 8 horas da manhã, nenhuma outra agência de nenhum outro banco abre às 8 horas da manhã, abriremos no sábado e, porventura, até em feriado. Então, a Caixa, todos os funcionários da Caixa estão focados no pagamento deste benefício tão importante para a sociedade. Pode passar, por favor. Mais um slide. Não, volta um, por favor. Esse daqui. Então, para hoje, até o final do dia, nós estimamos próximo de 400 mil pagamentos, que é um número muito próximo do que acabou acontecendo para as contas sociais no domingo e no feriado de 1º de maio, quando você não teve nem as agências abertas. Ou seja, hoje é um dia normal do ponto de vista do pagamento do auxílio emergencial e os 2 grandes dias de maior movimento, segunda e terça-feira, do ponto de vista de pagamento, já passaram. Na semana passada, como todos vocês sabem, nós tivemos no começo da semana um ajuste do ponto de vista da tecnologia que fez com que várias pessoas que deveriam receber na segunda ou na terça-feira acabassem recebendo depois. Pode passar, por favor. Mais de 19 milhões de pessoas, dos ao redor de 20 milhões de brasileiros que receberam sua conta digital, já receberam. 8 milhões fizeram transferências destas contas para uma conta de outra pessoa na Caixa Econômica Federal, quase 4 milhões realizaram DOCs e TEDs para outros bancos, 45 mil no cartão de débito da Caixa, do Caixa Tem, bandeira Elo, 450 mil pagamentos de concessionária, 428 mil de boletos, e 6 milhões e 400 mil saques na boca do caixa, que é a minoria, nos ATMs, que é a maioria, e nas lotéricas. Este valor, eu quero reforçar, esses 6 milhões e 400, que são
as pessoas que precisam de uma ajuda. Me perguntaram hoje se nós pensarmos que temos 50 milhões de pessoas que receberam esse auxílio nos últimos 25 dias, 6 milhões dos 50 milhões são as pessoas que precisam de maior atendimento, porque tem alguma questão, algum problema, uma falta de conhecimento em relação, inclusive, a realizar o saque nos ATMs. Ou seja, nós pagamos um terço de cada adulto no Brasil, e dentro desse terço, esses 20 milhões são as pessoas mais carentes, e esses 6 milhões são os mais carentes ainda. Logo, são as pessoas que vão sim precisar de ajuda na segunda parcela, porque eu também participei, como todos nós aqui na Caixa, várias dessas pessoas precisam de ajuda, tem pouquíssima informação, e para retirar, fazer o saque, há uma necessidade sim. Então, esse é o foco que nós teremos na segunda parcela e nesse espaçamento. Pode passar, por favor. Aqui é o número, né? São 51 milhões de cadastros realizados, 728 milhões de visitas ao site, 136 milhões de ligações para o canal 111, então esse número aumenta dia após dia. Chegamos a quase 78 milhões de apps do auxílio emergencial baixados e 83,7 milhões no Caixa Tem, ou seja, cada um desses é um CPF único. Mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas e mais de 35 bilhões e 500 creditados. Pode passar, por favor. Esse é o ajuste que nós temos em relação ao Caixa Tem. Esse é um ajuste importante, já está válido, uma grande melhora na tecnologia. O que significa isso? Até agora, você tinha que ficar acompanhando a entrada, para entrar, esperar uma fila do Caixa Tem, e não podia sair daquela tela. Agora, você pode, então o celular pode bloquear, você pode falar no WhatsApp, pode ir para a internet, e quando chegar a sua vez, você vai receber uma mensagem automática de que você chegou e que agora você pode utilizar o Caixa Tem. Ou seja, qual é o objetivo aqui? Simplificar, melhorar o uso pelo cliente para que não precise ficar só na tela do Caixa Tem. Esperamos que essa seja uma grande melhora, e não só isso, como a redução do tempo de espera. Na primeira semana chegava a 20 minutos e agora está em menos de 3 minutos. Então, são os dois grandes movimentos. Tanto uma redução na fila, quanto o fato de que você não precisa ficar na mesma tela. Pode passar, por favor. E agora, de novo, importante, nós aqui agora vamos passar todos os dias para demonstrar claramente que as filas elas já foram normalizadas, são 4.200 agências. É possível, sim, que certamente em algumas agências ainda tenhamos fila, mas 8h20 da manhã, todas as agências que na semana passada tinham muita fila. Em Celso Garcia, em São Paulo, 8h20 da manhã, já não tinha fila nenhuma. Em Lagarto, em Sergipe, 8h29, também basicamente nenhuma fila fora da agência. Pode passar, por favor. 8h30 na Rocinha, no Rio de Janeiro, do outro lado da rua da comunidade, e essa é uma agência certamente muito cheia na semana passada. 8h25 da manhã, em Pedra Afiada, em Pernambuco. E por que são importantes essas horas? Porque acontecia sempre das pessoas estarem na fila, muitas vezes desde a madrugada. Então, qual era a hora mais cheia dentro de uma agência? Logo que nós abrimos a agência. Como estamos abrindo às 8 horas, mostrar 8h30 sem fila nenhuma fora da agência é uma demonstração matemática, visual, de que você não tem, em vários
agências que são emblemáticas do ponto de vista do número de pessoas que vão buscar o benefício. Pode passar, por favor. Berlândia, Minas Gerais, Palmas, no Tocantins, todas essas são as principais agências em cada uma das cidades. Pode passar, por favor. 8h15, 8h20 da manhã. Freguesia, no Rio de Janeiro, também é muito cheia, 8h10 da manhã, não tinha, pelo que eu estou vendo, não só fora como dentro. Pichincha, no Rio de Janeiro, 8h05 da manhã. Pode passar, por favor. Planaltina, em Brasília, essa foi talvez a agência mais cheia que nós tenhamos aqui, muito cheia mesmo. Então, 8h30 da manhã, com pessoas, tão poucas pessoas aqui, realmente é muito pouco. Sapopemba, em São Paulo, nenhuma. Pode passar, por favor, 8h37. Santarém, no Pará, 8h09 da manhã, também poucas pessoas para entrar. Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, 8h40. Pode passar, por favor. Afogados, em Pernambuco, também é uma agência extremamente intensa. Quaraci, na Bahia, 10h da manhã, 9h45. Por favor, pode passar. Camaçari, na Bahia. E aqui nós vemos, como falamos, algumas tendas de prefeituras que estão em parceria com a Caixa Econômica Federal para o bem da população. Então, isso é muito bom. 9h50 da manhã, basicamente numa fila. Imperador Galvez, no Acre, 8h25 da manhã, nenhuma fila também. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, nós temos parcerias com mais de 50 prefeituras. A cada dia temos mais parcerias, mas, de uma maneira clara, a questão das filas, o reforço. Não há necessidade de chegar de madrugada, até porque não tem mais fila, e a gente abre de 8 da manhã às 2 da tarde. Então, mesmo que em alguma agência tenha fila, porque é normal, vai ter fila em alguma agência, não precisa chegar tão cedo, porque muitas vezes nós, até 9 da manhã, 10 da manhã, dificilmente depois de 11 da manhã, ainda tem alguma fila fora da agência. Então, também chegar um pouco mais tarde facilita. E quando nós voltarmos com o calendário, o que vai ser uma grande mudança, primeiro nós já temos essa parceria com mais de 500 prefeituras, então faremos agora coordenado com as prefeituras. Também temos o CaixaTem já com versões bem mais atualizadas, como falamos, está mais eficiente e, em especial, você não precisa ficar o tempo inteiro na tela do CaixaTem, isso acabava certamente gerando algum tipo de problema. Temos mais de 5.000 vigilantes para ajudar a organizar a fila e vamos espaçar os pagamentos. Nós não faremos um pagamento aonde acabe acontecendo um dia, por exemplo, janeiro, fevereiro, de quem nasceu, e no dia subsequente, no dia seguinte, março e abril. Ou seja, nós daremos um espaço exatamente porque é comum que você tenha, nesta parte mais carente da população, as pessoas indo 1 ou 2 dias ou 3 dias seguidos. Então, para a parte mais carentes, as contas digitais, esses mais de 20 milhões de brasileiros que não tinham nenhuma conta em banco até um mês atrás, este é o nosso principal foco. No Bolsa Família, nós não vamos alterar o calendário, porque já mais de 10 anos são os 10 últimos dias úteis. E no caso do cadastro único, ou pessoas que não precisem que já tenham conta na Caixa Econômica Federal ou em outros bancos, também é mais tranquilo. Mas estamos bem próximos de anunciar o calendário. Falta conversa com o ministro Onyx, já está praticamente fechado, precisa essa conversa final da autorização do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu quero agradecer a participação de vocês e abro aqui para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Vamos para a primeira pergunta, então. A Tarsila Braga, do site Reconta Aí. Ela faz 2 perguntas, eu vou fazer a primeira.
Hoje faz um mês que foi lançado o aplicativo e o site para solicitar o auxílio emergencial, mas milhares de pessoas ainda continuam com o cadastro em análise. Essas pessoas seguem esperando, precisando do dinheiro. Como é que elas fazem? Quando é que elas vão ter a resposta? Vamos lá. 96 milhões de pessoas fizeram o cadastro. Mais de 50 milhões já receberam. 26 milhões tiveram o seu pedido negado. Algumas dezenas, mais de 12 milhões, os pedidos estão em análise. E algumas pessoas estão com a primeira análise ainda. O que acontece? Esse processo de análise é realizado por uma outra parte do governo, a data prévia, e nós vamos receber para que possamos pagar. Então, primeiro, todos os mais de 50 milhões de brasileiros que já receberam foram aqueles cadastros já analisados e já validados. Então, essa é a pergunta, a resposta para a sua pergunta. Nunca houve, certamente no Brasil, nem de perto, mas nem de muito perto, um programa de transferência de renda tão rápido, tão ágil e com tantas pessoas sendo beneficiadas. A lei foi promulgada no dia 2 de abril. 5 dias depois, esse aplicativo, que já teve mais de 96 milhões de pessoas se cadastrando, já estava no ar, e 2 dias depois nós já tínhamos começado a pagar. Então, é um tempo recorde. Agora, esse pagamento inicial de mais de 50 milhões já aconteceu. Existem provavelmente mais alguns milhões que receberão. Agora, o que eu posso dizer é que a hora que nós recebemos, quando a gente estiver com essa nova base de dados para realizar o pagamento, o faremos rápido, com mais tranquilidade, porque a equipe toda já está muito treinada. Eu quero também reforçar que quando, ano passado, nós realizamos o pagamento do saque imediato do FGTS, 60 milhões de pessoas foram beneficiadas. Um número muito expressivo. Mas nós tivemos 2 meses para nos preparar. A base de pessoas já existia e pagamos em 6 meses. Agora, a maior parte das pessoas não estava em base nenhuma, a gente teve que criar em 5 dias. A base do cadastro único também era uma base que precisava ser validada. Então, dos 50 milhões de brasileiros que receberam, ao redor de 19 que estavam na base do Bolsa Família. Os outros 31 ou não estavam em base de lugar nenhum, ou tiveram que ter toda uma análise. Então, isso é único. Existem países que anunciaram medidas parecidas e ainda nem começaram a pagar ou estão enviando cheque pelo correio. Nós já pagamos 50 milhões. Não quer dizer que não possa ter melhora. Claro que tem e terá. Agora, é algo único. Isso, assim, é único. O maior programa de muito longe que já foi realizado no Brasil. Nenhum programa de transferência de renda do governo brasileiro chegou próximo do que foi realizado pelo programa do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do ministro Onyx, da Caixa, da data prévia. Então, eu tenho muito orgulho da velocidade, da eficiência que nós realizamos, lembrando o seguinte, quase 40 mil funcionários da Caixa Econômica Federal estão todos os dias em agências. Temos a pandemia, que é uma coisa seríssima, gravíssima, mas temos os funcionários da Caixa de 8 da manhã às 2 da tarde, de segunda a sábado. E hoje eu soube que teve funcionário que apanhou. E eu não acredito nisso. As pessoas estão... Teve gente que atendeu 2.000 pessoas em um dia. 2.000 pessoas em um dia. Então, é só para colocar para vocês também
que nós aqui temos um orgulho muito grande do que estamos fazendo. Praticamente todos temos família, filhos, mães, irmãos, pais, e uma parte muito grande nem vê os filhos e nem vê os pais mais, porque estão em grupos de risco. Então, só estou colocando isso porque quando nós vemos toda a calamidade que existe no Brasil, nós temos pessoas que são heróis, e eu quero fazer a minha homenagem aqui aos heróis da Caixa Econômica Federal, porque é um trabalho no limite psicológico, no limite físico. Nós temos, sim, a sua pergunta, algumas pessoas me perguntaram, não, e as agências que estão fechadas? Ora, se uma agência está fechada, é porque algum funcionário da Caixa ficou doente. E nós temos que fazer a limpeza da agência. Mas algum funcionário trabalhando, atendendo a população, ficou doente. E corre um risco. E a família também. Então, esse é um ponto muito importante, porque as filas são claramente algo que nós resolvemos e vamos tomar todo o cuidado na segunda parcela. Mas não dar o valor aos mais de 40 mil funcionários da Caixa, que estão na linha de frente, no momento que a maior parte da população está em home office, eu acho que é um exagero. Muito obrigado. Nossa gratidão aos colegas, todos os colegas, né, que estão trabalhando firme aí nesse pagamento. A outra pergunta da Tarsila é a seguinte, presidente: quando o cadastro é aprovado, a Caixa libera o pagamento do auxílio, mas se a pessoa informou algum dado bancário errado, a Caixa acaba criando uma poupança social digital para ela. Quanto tempo demora entre a Caixa perceber o dado bancário, que o dado bancário está errado, e liberar o dinheiro na poupança digital? Um dia. E dos 3,5 milhões de brasileiros receberam em outros bancos. E 600 mil seriam 4 milhões. 600 mil, os dados voltaram dos outros bancos por algum tipo de problema. Ou seja, a pessoa indicou do banco X. Lembrando que 50 bancos nos ajudam. Mas eu tenho o banco X. Esse banco X, na verdade, o banco X é o Banco do Brasil. Né? O Rubem, grande amigo meu, presidente do Banco do Brasil, esse banco excelente, excepcional. Se a pessoa coloca o nome de uma conta no Banco do Brasil e tem algum erro, por algum motivo, o que a gente faz? Esse dinheiro, essa pessoa volta e nós abrimos uma conta digital. Então, mais de 500 mil pessoas receberam dessa maneira. Então, para ser bem objetivo, até um dia nós resolvemos, criamos essa conta, ou em alguns cenários, os bancos criam uma outra conta, uma conta espelho, porque lembrem que nenhum banco está retirando do brasileiro esse dinheiro para algum pagamento eventual. Por exemplo, a pessoa tem um crédito imobiliário, tem um cheque especial em um banco, na Caixa, no Banco do Brasil, está devendo. Nenhum dos bancos retira desse auxílio beneficial os juros ou a dívida. Para fazer isso, muitas vezes se criou uma conta espelho. Então, às vezes, tem um pouco de confusão também, e aí as pessoas vêm até a Caixa, a gente liga para os bancos, então tudo se resolve rapidamente, mas em mais de 500 mil casos, nós abrimos a conta digital, e, de novo, qualquer coisa, a pessoa recebeu na conta digital e faz uma TED, um DOC, para a conta em outro banco. Então, tudo, normalmente, na própria agência da Caixa Econômica Federal, porque essas perguntas acabam sendo resolvidas ao vivo. Mais um motivo porque as pessoas acabam indo na Caixa Econômica Federal, porque esse tipo de dúvida é um pouco mais difícil de você tirar por telefone ou pela internet. Então, é mais um exemplo dessa relação presencial que acabam tendo nas agências. A próxima pergunta agora é do Eduardo Matos, ele é da Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora e Gaúcha ZH.
Quando a Caixa começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, e quem começa a receber primeiro? Obrigado pela pergunta. Eu e o ministro Onyx, nós já basicamente acertamos. Tem uma conversa também interna nossa aqui, que já praticamente fechou. Estou levando para o presidente Jair Bolsonaro e ele valida. A partir do momento que ele validar, nós anunciaremos muito em breve. Agora, eu não posso antecipar, porque qualquer dado que a gente antecipar, a gente vai estar explicando o que é a nossa ideia, mas eu só posso fazer isso após a validação do presidente da República. Ok. A Geralda Doca, do Globo. Dos 51,1 milhões de cadastros finalizados, quantos são recadastramento para correção de dados? Vamos lá. Os cadastros validados, na verdade, tem uma diferença aqui. Para fazer aqueles cadastros, os 51 milhões já são validados, já são pagos. Esse é o número basicamente pagos. Você tem um número maior, de 96 milhões. 96 milhões são os cadastros realizados ou uma tentativa de realizar. Então, você vai no auxílio emergencial, Caixa, Governo Federal, 96 milhões de brasileiros foram. Desses 96, ao redor de 50, um pouquinho mais de 50 milhões, foram até o final, foram aprovados e já receberam. 26 milhões, esse é o último dado que eu tenho, foram negados. Ou seja, as pessoas falaram, a Dataprev falou, não, você não pode, porque, por exemplo, você ganhou em 2018 mais de 28 mil reais, que são as regras da lei. Então, quem tem alguma questão que claramente não cumpra a lei para receber, foi negado. Tem um ponto só, que é comum, que às vezes as pessoas estavam empregadas e perderam o emprego durante a vigência, até 3 de julho. Estas pessoas poderão se recadastrar, porque estará no dado da database da Receita que elas não são mais empregadas. Então, esse normalmente é o caso mais simples de pessoas que tiveram o benefício invalidado, porque estavam empregadas, e ao perder o emprego, elas podem receber. E a parte dos dados inconclusivos, que são 12 milhões, estes dados nós incentivamos todos a se recadastrarem, porque são normalmente erros de algum problema quando houve o cadastramento. Por exemplo, mais comuns, as pessoas não colocaram se são sexo masculino ou feminino. Quando você coloca que é chefe de família, você não colocou os dados dos seus dependentes. Então, se uma mãe é a chefe da família, ela precisa colocar o nome dos filhos, o CPF dos filhos. Por exemplo, se um cônjuge, o outro é falecido, então isso gera algum tipo... só que ela não atualizou esta base de dados. Então, todas essas questões que diferem da base de dados, em especial da Receita, fazem com que esse dado seja inconclusivo. Ou seja, não está claro que há algo que seja diferente da lei, que a lei proíba, mas há uma falta na análise. Existem ainda uns 10 milhões, pelo menos, que estão sendo analisados, que foram as pessoas, por exemplo, no começo, qualquer questão com a Justiça Eleitoral também invalidava o CPF. Então, você tentava fazer o cadastro, mas você não conseguia finalizar o cadastro. Isso já foi resolvido há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás. Então, esses são os pontos. Quer dizer, sumarizar, os mais de 50 milhões já receberam. Então, quando nós falamos que 50 milhões de brasileiros receberam 35,5 bilhões de reais, isso não inclui inconclusivo e nem negados, porque esses não receberam nenhum real, nenhum benefício, e ou não receberão, ou se fizerem de novo seu cadastramento, e eles forem validados pela Dataprev no Ministério da Cidadania, a Caixa realizará o pagamento.
A última pergunta. Vamos para a última pergunta, então, presidente. O Lucas de Paula, do jornal O Povo. Muitas pessoas reclamam de não conseguirem realizar procedimentos como o pagamento de contas ou transferência de dinheiro no horário de atendimento, chegando a demorar dias para obter sucesso devido aos erros no sistema. Esse problema será resolvido? Há a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento para essas funções? Acredito que ele esteja falando do Caixa Tem, né? Lucas, se você puder até enviar para a gente, nós entendemos que houve uma melhora significativa. Algumas pessoas tentam realizar as transferências fora do horário bancário e, de novo, a maioria dessas pessoas nunca tiveram acesso. Vamos lembrar que elas não tinham conta de banco até 20 dias atrás, muito menos utilizar um aplicativo para realizar transferências. Então, a parte das pessoas, inclusive porque eu mesmo já ouvi, quando estive em mais de 40 agências, as dúvidas eram, poxa, mas eu tentei fazer a transferência meia-noite, de meia-noite você não vai conseguir. Então, são determinadas questões. Parte é isso. Parte é, sim, na semana passada ele estava muito menos eficiente, melhorou, e de ontem para hoje houve uma grande melhora, que é exatamente essa questão, não só de maior capacidade de tecnologia, mas desse outro programa. Por quê? Porque, às vezes, quando você tinha uma fila muito grande, se o próprio celular bloqueasse, aquela tela bloqueasse, você perdia a conexão. Então, isso era óbvio, que era um problema, isso foi ajustado. Então, nossa expectativa é que haja uma melhora, tanto que hoje foi o dia, mas muito longe, onde o percentual de pagamentos via o Caixa Tem foi o maior. Tanto que todas as pessoas que iam às agências, nós incentivamos, uma parcela significativa conseguiu realizar o pagamento direto pelo Caixa Tem, ou seja, a geração do códigozinho, que se chama de token, mas são 6 números. Agora, um outro ponto importante, milhões de pessoas vão precisar da ajuda, inclusive para retirar o dinheiro. São pessoas muito humildes. Só para finalizar, porque é uma coisa importante, nós pagamos 50 milhões de adultos. Temos 150 milhões de adultos no Brasil. Este é um auxílio para exatamente a população mais carente. Então, é o terço mais carente. E dentro desse um terço mais carente, 20 dos 50 milhões nem tinham conta em banco. Então, 40% desse um terço mais carente é o universo que estamos falando, que é o que mais usa o Caixa Tem. Então, certamente teremos, pode ser a tecnologia que for, sempre será algo que terá um pouco mais de demanda, até que as pessoas consigam aprender e se acostumar. Então, é importante isso que a gente pede também para a imprensa, que eu tenho certeza que sempre nos ajuda, é óbvio, é que quando a gente anunciar, daqui a pouco, o calendário do próximo pagamento, que nós tenhamos, que se fale de uma maneira maciça, porque nós vamos anunciar de acordo com a data de nascimento. Por que a gente não conseguiu anunciar nesse primeiro pagamento a data de nascimento? Por um motivo muito simples. Porque nós fomos realizando o cadastramento e nós tínhamos que pagar as pessoas. Então, ou a gente esperava um mês para ter um cadastro de 50 milhões de pessoas, e aí teríamos, sim, mais um mês para pagar, ou a gente começava a pagar a cada 3, 4 dias. Quando você pagava 3, 4 dias, você pagava gente que nasceu em janeiro, em março, em abril, em junho, em dezembro. Isso é uma diferença. Quando pagamos o saque imediato, nós pagamos por mês. É muito mais fácil para as pessoas entenderem quando que elas vão receber. O que aconteceu em abril? Quando nós falávamos, vamos pagar 7 milhões de pessoas, ia todo mundo nas agências. Porque as pessoas achavam ou queriam receber. Então, agora, nós esperamos uma grande melhora, porque a nossa expectativa é que, quando pagarmos janeiro, a maioria que vá nas agências são as pessoas que nasceram em janeiro.
Não tem nenhuma dúvida que vai gente que nasceu em março, abril, junho, tentando receber em janeiro. Uns 20%, 30% irão. Mas, pelo menos, a maioria seja das pessoas que podem receber. Enquanto, na semana passada, 60% das pessoas que iam às agências não poderiam receber em hipótese nenhuma. Então, parte daquela multidão que nós vimos semana passada era exatamente essa questão. E parte, sem dúvida nenhuma, era das pessoas estarem muito necessitadas. Nós entendemos isso. Mas como acabamos de pagar, já pagamos do Cadastro Único, pagamos do Bolsa Família nos últimos 10 dias, pagamos 20 milhões de pessoas, existe um tempo para a segunda parcela. Nós não vamos fazer a segunda parcela amanhã ou no sábado, teremos um pouco de tempo, não quero adiantar, mas, para finalizar, será feito com mais espaçamento, será feito de acordo com o mês de nascimento. E esses pontos são fundamentais na nossa visão, junto com a ajuda das prefeituras, com a ajuda da imprensa, com a melhora da tecnologia, com a melhora operacional da Caixa, com o fato de abrirmos todas as agências desde as 8 horas da manhã, com termos mais de 5.000 novos vigilantes, com termos mais de 5.000 funcionários que estavam em home office, que estão ajudando aqueles mais de 30.000 que já estavam desde sempre na linha de frente. Então, esse conjunto de coisas vai nos ajudar. Por fim, eu, como todos os vice-presidentes e todos os diretores, nos dias de pagamento mais pesados, eu não quero adiantar aqui, estaremos em todos os estados do Brasil para ver no dia e poder realizar uma mudança que seja necessário se efetivamente tivermos algo mais complicado na hora. Então, é uma operação muito grande, nunca foi feita no Brasil nem de perto, talvez na China ou na Índia, mas em nenhum outro país, certamente, porque além da escala, tem uma demanda de tecnologia e de tempo muito curto. Então, eu quero agradecer a vocês e, de novo, reforçar, agradeço muito o apoio de toda a mídia, de toda a imprensa, a esse pagamento do governo federal, da Caixa, que de fato é para os brasileiros e para os brasileiros mais carentes, que são aquela parte da população menos protegida, e que todos nós queremos o melhor possível. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Nesse momento, 2.200 pessoas estão nos assistindo. A gente quer agradecer, então, a participação. Obrigado. Obrigada. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Até a nossa próxima participação, nosso próximo ao vivo aqui pelo YouTube. Um grande abraço.